Companheiro, eu quero conclamar mais os companheiros que ainda não são inscritos no nosso programa do vinho, para que façam agora no próximo ano, né? Já para o próximo ano. Porque eu considero essa uma das campanhas mais importantes que nós temos feito pelo benefício, né, do resultado dessa contribuição, vai toda para a Fundação Rotária, ou quase toda. Então, sem muito sacrifício do bolso dos companheiros, a gente tem chegado a resultados convincentes. O vinho de hoje que nós vamos sortear é o Santa Helena, um vinho chileno reservado Cabernet Sauvignon. Espero que todos tenham sorte, mas só um vai ganhar, né? Vou dizer que quem já ganhou esse mês não vai ganhar mais. Por isso eu não vou dizer esse número aqui só depois. O primeiro número repetiu um companheiro que ganhou esse mês. Vamos tirar outra pedra. Como é que vai saber se é mesmo? Como é que é o número dele? Número 20. Rubens Espoganas. Não está. Gaiota. Número 28. Não está. Sérgio Ferreira. Número 9. Abelardo Viana Filho. Ele pediu para sortear aí. Deu certo, viu? Qual era a primeira bolinha aí? O primeiro era o número 04. Você é uma vez por mês, Convido o companheiro Alcides Aguiar para nos falar sobre um projeto chamado Justiça, um Direito de Todos. Companheiro, boa tarde a todos. É rápido que a nossa agenda, o presidente está apurando. Simplesmente o artigo 245 da Constituição Federal de 88 diz o seguinte, prescreve o seguinte: a lei disporá sobre hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito. A Constituição remete à Lei Complementar 79, de 7 de janeiro de 94, que trata do Fundo Penitenciário Nacional. A doutora Sônia Amoroso, alguns, quem sabe, já conhecem, ela é juíza de direito em Itajaí. A doutora Sônia lidera em Santa Catarina
alguns movimentos, do esta parte, vitoriosos. O primeiro foi para a criação da adoção no Brasil como uma data para esse fim. Então foi instituído dia 25 de maio, destinado às adoções no Brasil. Por quê? Porque nós temos aqui verdadeiros depósitos de crianças por todo o estado, por todo esse continente norte-americano. A iniciativa dela tem sido por êxito. Os abrigos de crianças vêm diminuindo gradativamente esse, entre aspas, verdadeiro depósito de crianças. O brasileiro arredio a fazer adoções, a não ser de crianças pequenininhas, de sexo feminino, de olhos azuis, de peixe claro, etc. Mas a mentalidade está mudando, felizmente. E a doutora Sônia é uma diferença nessa matéria. Mas eu digo aqui que o drama de crianças, antes de entrar propriamente nesse tema, desamparadas em todo o Brasil, é visível a todos. Retirá-la dos abrigos para o âmbito de famílias é mais do que uma questão humanitária, mas sobretudo uma questão de cidadania. O Brasil vem avançando, visando a sensibilização para essa verdadeira cruzada. Mas a doutora Sônia, sempre irrequieta e conhecedora do sofrimento das famílias enlutadas por ações criminosas, ela foi juíza também criminal lá em Itajaí, de um ano a esta parte, vem liderando um movimento de cunho estadual e já ganha a lei Estado, a fim de obter 1,5 milhão de assinaturas, de forma a tornar lei o amparo pelo Estado às famílias vitimadas de crimes perpetrados contra um dos seus membros, que as deixa, por vezes, sem os meios até de subsistência, não bastasse os abalos moral e psicológico causados. Hoje, no Brasil, as pessoas condenadas criminalmente, desde que concluam com a Previdência Social, recebem o chamado auxílio reclusão, em torno, atualmente, a partir de 1º de janeiro de 2014, em torno de R$ 724, destinados às suas famílias. Tudo bem, a família do preso não teve, em princípio, não teve nada a ver com o crime do seu tempo familiar, deve ser assistida sim. Mas, já as famílias vitimadas, com os tais atos, não contam com qualquer auxílio do Estado. A empreitada, que visa dar executividade ao disposto no artigo 245 da Constituição Federal, até aqui letra morta, não é fácil. Ainda que não se consiga alcançar a meta desejada, mas seguramente com o número expressivo de adesões obtido, ter-se-á sensibilizado. Um legislador, deve ter um legislador que abraça essa causa, abrindo caminho para a elaboração legislativa perseguida. Conseguimos esse intento, o Estado, que vem se mostrando impotente e dito desorganizado, porque o crime que é organizado, o Estado não é, mas por omissão, no combate à criminalidade, obrigado a prestar essa assistência, passará a atuar decisivamente em relação às políticas públicas, tão reclamadas, causa primária do aumento da criminalidade. Tive a ideia de trazer essa matéria ao conhecimento dos companheiros, esperando, tal qual o lema aqui, tornar o lema cada vez mais efetivo, que é doar antes de pensar em si, entregar essa adesão por tão relevante iniciativa. Esse documento é entregue aos senhores, poderão levar para casa, porque tem um título eleitoral para lançar aí no formulário. O título eleitoral tem que ser juntado, porque em princípio é prova de cidadania, etc. Então pode em casa preencher o formulário e conseguir mais assinaturas. Nós queremos adesões. Pode ser devolvidas aqui à presidência, à secretaria, ou a mim mesmo, né? Independente de entregar até ao próprio tribunal, mas é mais complexo. Obrigado, senhor. Obrigado pela atenção. Apenas completando aquilo que o nosso companheiro falou, quando ele me ligou pedindo um espaço para colocar isso, já me deu a ideia de a gente não fazer só no nosso clube,
de envolver todo o distrito. E como nós encontramos naquele dia, quando a gente foi no Rotary Club Trindade, onde ele já colocou isso também, o nosso governador Silvio pediu que fosse enviado material para ele, que ele vai distribuir para os outros clubes. Então, na realidade, ele teve a ideia de lançar no nosso clube e está se tornando grande, porque vai envolver todo o nosso distrito. O governador também está querendo abraçar essa causa. Porque também me lembrei daquela menina, que acho que todo mundo viu no jornal, na TV, aquela menina de 31 anos de idade, se formando, que foi atingida na fuga dos bandidos. Ela estava no ponto de ônibus, né, naqueles bandidos que eles acharam ali no mangue. A menina parou vários dias no hospital, perdeu uma perna, amputaram uma perna. Ela não tem pai, ela não tem mãe, e está se formando na faculdade, e está sozinha. As colegas de faculdade que estão ajudando ela. Então pensando em pessoas que nem ela, que eu acho que a gente deve abraçar essa causa. Companheiro Genovêncio Matos, por favor. Nossa instrução rotária. Uma delas, por coincidência, eu lia ontem as revistas. Eu costumo ler todas as informações rotárias da nossa revista, que ela traz assuntos sociais, econômicos, humanitários de modo geral, né? Antropológicos. E eu lia, companheira presidente, a informação de que em Rotary, o distrito rotário de São Paulo, mais forte, eu não me lembro mais o número dele no momento, estava com um trabalho no seu distrito a respeito de maternidade entre jovens, meninas que não, normalmente, a grande maioria não tem amparo. É de uma classe bem pobre, miserável, que o distrito lá achou por bem adotar normas e pegou quase todos aqueles que eram sociólogos, médicos, etc., fossem nas escolas, principalmente na classe, digamos, mais a juventude que estava propensa a ter esse tipo de incômodo, porque além de ser, na verdade, isso que traz aqui o companheiro desembargador Aguiar, ele menciona porque muitas dessas crianças abandonadas, por exemplo, no depósito humano, grande parte, acho que em todos os estados da federação, em todos os estados nós encontramos crianças acima de 2 anos de idade, chegaram às vezes até 18 anos, sempre na dependência de que alguém o adota. Então acho que isso é uma coisa que preenche a vida de todo mundo, não só das crianças. Preenche o lar, preenche a família, incorpora a cidadania. Para nós, aí está uma maneira solidária, humana, de contribuirmos também. Quem sabe a gente leva também esse documento ao companheiro Silvio, né? Para que ele também, junto com essa coleta de assinaturas necessárias para mudar o termo da nossa Constituição, o agregar. Então acho que isso, tudo que nós pudermos, na posição que ocupamos muitas vezes, né? Nós ocupamos no Rotary muitas fases, escolares, educação, saúde, né? Sociologia, justiça, etc. Vamos então
realmente dar esse tipo de contribuição do eu sirvo por alguma coisa. Muito obrigado. Obrigada, governador. E agora o companheiro Everton, governador, também vai dar mais palavras. Companheira Gislândia, companheiro secretário Leonardo, o convidado professor Gunter, historiador, minhas companheiras e companheiros. Ontem, em minha casa, procurando documentos e fatos passados para ter uma conversa no período da manhã com nosso historiador aqui presente, eu me deparei com um trecho de uma carta que foi publicada no nosso antigo jornal, O Estado, e para descontrair, lembrei-me de trazer aqui aos companheiros que é bastante hilária esta carta e retrata um momento de nossa cidade em que aqui se vivia com mais calma, bastante descontração. Tanto que Florianópolis, há tempos passados, era conhecida como a Ilha dos Casos e Ocasos Raros. E nós tínhamos aqui 3 personalidades que não precisavam citar os nomes para se saber de quem se tratava. Nós tínhamos aqui o doutor, nós tínhamos o professor e tinha o senador. O doutor era o ex-governador Aderbal Ramos da Silva. O professor era um professor que escrevia, que publicava no jornal O Estado a meteorologia, falava sobre o tempo. E o senador era uma personalidade que não era político, pretendeu ser político e não chegou a senador, mas era conhecido, nem não chegou a ser vereador, mas era conhecido como o senador. Pois bem, meus companheiros, o trecho de... pois não, esqueci-me de dizer, o professor era o professor Seixas Neto e o senador era Alcides Ferreira. Então, esta carta aqui foi feita pelo senador Alcides Ferreira, endereçada ao doutor ex-governador Aderbal Ramos da Silva. E trata-se do seguinte: era uma postulação que o senador fazia para ser incluído na listagem de vereador pela capital. Então dizia o seguinte: trecho de longa carta encaminhada ao ex-governador Aderbal Ramos da Silva pelo senador Alcides Hermógenes Ferreira, pleiteando a inclusão de seu nome na chapa do PDS à Câmara Municipal de Florianópolis. Diz ele, o senador: amparo a minha pretensão num currículo que começou aos 20 anos de idade em 1939, apontando lápis e, às vezes não poucas, varrendo a coletoria estadual de Blumenau. Depois fiz concurso e fui aprovado para exercer o cargo de oficial administrativo do Tesouro do Estado. Eu sempre perto do dinheiro, e o dinheiro sempre tão longe de mim. Fingido
movido pelas minhas preferências partidárias, pude conhecer melhor o interior do nosso estado. Quem viveu naquela época sabe o que queria dizer com isso. Era transferido a todo momento, por causa de suas, por causa da escolha de seu partido. E foi assim que fiz amigos em Aquidabã, hoje Apiúna, em Cruzilhada, Trombuto Central, Rodeio, Indaial, Massaranduba e finalmente curitibanos. Escapei, aqui tem outro trecho Gonçalo. Escapei, falando sobre curitibanos, escapei com vida, senhor presidente, talvez até pela minha sólida amizade com o clã dos Pires. Quem trabalhou naquela região sabe. Está sorrindo, que era uma turma de valentões. Ele disse que ele escapou também com vida. Tá bom. Em seguida, diz mais. Voltei, ou melhor, voltaram-me para Florianópolis. E há tempo ainda de participar da campanha da União Democrática Nacional. Ele era da União Democrática, da UDN. Então, quando querido e saudoso amigo Irineu Bornhausen, que substituiu no cargo a Vossa Excelência, ao Aderbal Ramos da Silva. Na função de presidente, um órgão do Estado que coordenava os concursos públicos, dirigi cerca de 20 concursos para preenchimento de cargos vários, de vários quadros de funcionalismo público estadual. Os concursos, não obstante rumores maldosos, foram assinalados pela maior lisura, embora a maioria das vagas coubesse sempre aos correligionários da extinta UDN. Um problema de circunstância sobre o qual a sabedoria francesa, quando comenta, costuma dizer noblege obligé. Estamos quase no final. Pouco antes do senhor Celso Ramos assumir o governo, nas águas de um Panamá, os mais antigos sabem o que é o Panamá. Nas águas de um Panamá, fui nomeado para cargo na Assembleia Legislativa, onde me aposentei, ainda mais pobre do que quando comecei. Aposentado, comecei uma vida de samaritano, da Felipe Schmidt à Praça 15. E desta função ainda não me afastei. Subo e desço as calçadas de repartições públicas e secretarias. E agora também de empresas há mais de 20 anos. Já pedi de tudo, a todos, mas nunca pedi nada para mim. Graças a essa atividade intensa e desgastante, somado a uma inestimável compulsão para meter a mão no bolso, no meu, é claro,
e dele, tirando dinheiro para atender bordejos. Compôs uma reputação ou uma popularidade. Bom, aí diz ele o seguinte: dizem analistas políticos e militantes calejados que popularidade não ganha eleição, mas impopularidade ganha muito menos. Ser candidato, é o que ele está postulando, ser candidato, elejam-me ou não, estou certo de que contribuirei para que o nosso partido conquiste uma maior soma de votos. Aqui vem um outro, e já finalmente, um outro dado muito interessante e bastante cômico. Antes de terminar, quero esclarecer a Vossa Excelência, que conhece esta ilha maravilhosa tão bem, ou melhor do que eu, que circulam muitas histórias a meu respeito. Peço-lhe que a elas não dê ouvidos. Dizem, por exemplo, que de certa feita eu teria vendido os móveis da coletoria de Indaial. Não é verdade, creia-me. Na verdade, os móveis o meu. Muito obrigado. Obrigado. Fazer dinheiro para pagar as contas antigamente. Boa tarde, companheiro. Alô? Boa tarde, companheiras e companheiros. Prometo que serei breve. Um convite para o Rotary e para todos os membros. No próximo dia 5 de dezembro, sexta-feira, 20 horas, no Auditório Novo do Tribunal de Contas do Estado, a Academia Catarinense de Letras de Artes vai entregar os prêmios de personalidade literária do ano ao escritor Carlos Schreber. De artes visuais, a crítica de arte Nério Pedroso. De artes cênicas, ao ator Edio Nunes. De personalidade musical, ao músico Carlos Schrupp. E de conjunto da obra, ao radialista Antônio Severo. Vamos dar posse a dois acadêmicos, maestro Carlos Bezen e o etnomusicólogo, professor da UFSC, antropólogo Rafael Bastos, uma das maiores autoridades do mundo em música indígena. O programa musical será Melodia Sentimental de Vila Lobos, em seguida Vorei Morilha, de Paulo Tosti, O Emil Babino Caro, El Dia que Me Quieras, de Carlos Gardel, La Cidade em La Mano e Liebenschweigen, de Franz Lehr. Quem interpretará a soprano Cláudia Ondrusek e o melhor barítono do estado, reconhecido internacionalmente Douglas Hahn, que é membro da academia, ao piano Matheus Alborguete. Nós temos como compromisso que a maior fala tem menos de 3 minutos. Temos 6 músicas entremeando a apresentação. E ao final temos um farto coquetel. Auditório Novo do Tribunal de Contas do Estado, dia 5 de dezembro, sexta-feira, 20 horas. O convite vou deixar com a presidente, mas vou mandar para a lista do Rotary. Está bem assim? E eu peço ao companheiro Briggs que, se possível,
apresente os dois. De um lado o convite propriamente e do outro o programa musical. Ok? Muito obrigado e até lá. Obrigado. Na semana passada, nós tivemos uma reunião com alguns colegas da sede, onde foi dada a ideia de hoje, às 15h30, na hora da entrega das cadeiras e das fraldas no asilo, foi dada a sugestão de fazer um banner que ficará lá no asilo. E no banner foi sugerido colocar o nome do nosso companheiro Osni Lisboa, uma vez que ele sempre ajudou o asilo. Então a gente fez o banner para deixar lá no asilo com o nome dele. Acho que é uma justa homenagem ao nosso companheiro Osni Lisboa. O idealizador do banner foi o Antônio. O companheiro Éder também estava presente, o companheiro Tronco e o companheiro Alceu. Okay? E aí, já aproveito a oportunidade para quem puder ir junto hoje lá no asilo às 15h30 para a gente fazer a entrega oficial. Nós vamos colocar também a plaquinha nas cadeiras. O Alceu já está, o companheiro Alceu já está com as plaquinhas para colocar. E quem puder comparecer nesse horário, ficaremos contentes. E, mais uma vez, reforçar, essas cadeiras das fraldas, que são 1.600 fraldas, foram compradas com o dinheiro que foi arrecadado no dia da nossa outubro, com a ajuda de todos nós. Acho que valeu o esforço. E fiquei feliz também porque na terça-feira, depois da minha aula de alemão lá no Instituto Karl Epke, nós visitamos a casa que pertenceu aos Epke. Inclusive a dona Ruth foi casada com um ex-governador que agora não fugiu não, Aderbal Ramos da Silva. A casa está sendo ainda colocado tudo no lugar, está tudo muito bonito. E eu coloquei para eles que estava no YouTube a nossa festa e também no Facebook. Então, o Max Miller, que é um dos gerentes ali do Instituto, já fez a cópia e fiquei sabendo que o nosso clube, por causa do convite que foi feito para o grupo de dança do Karl Epke, vai ficar também na história, junto com a casa ali, porque o nosso clube foi o primeiro clube a convidar o grupo para se apresentar, então vai ficar registrado, eles já fizeram uma cópia, eles vão ficar com a cópia, vai fazer parte do acervo. Convidei também a Anitta, que é a filha da dona Ruth, me ajude? Que é filha da dona Ruth e desse governador Aderbal, para fazer uma visita aqui, falar sobre o Instituto e, ao mesmo tempo, depois do almoço, fazer a visita na casa e ela vai contar a história como ela colocou para nós. A visita dura uma meia hora, 45 minutos. Então, se não for possível agora, antes do final do ano, logo no ano que vem, lá por março, a gente pode marcar isso. Eu acho que é interessante. A outra é a nossa festa no final do ano, que nós vamos decidir, vamos ter que nos reunir mais uma vez para decidir agora como é que nós vamos fazer a nossa festa no final do ano, mas já temos uma boa ideia que de repente a gente faça no mesmo local onde foi feita a festiva, que é lá no Ataliba, e de repente depois do almoço eu e o companheiro Tronco ainda antes de fazer a visita vamos até o Ataliba. E aí a sugestão é o seguinte, de fazermos lá, quem puder ir, vá no dia estabelecido, que provavelmente vai ser na quinta-feira
do dia 11, 12, no dia 11, em vez de fazermos ao meio-dia, faríamos à noite, tipo 8h30, e faríamos o encerramento do ano 2014, e ao mesmo tempo a gente vai pedir para cada um levar um presentinho. Vamos estabelecer o preço, no máximo R$100, que sirva tanto para homem como para mulher, como nós temos companheiras também nesse clube. Na hora a gente vai sortear, não é sortear, cada companheiro vai tirar um nome e vai presentear o companheiro. Vamos nos presentear um ao outro. Em vez de fazer amigo secreto, pode alguém não ir no dia, então vamos fazer o amigo secreto na hora, quem está lá. Uma outra coisa que eu também vou confirmar, depois vou mandar para vocês por e-mail, a visita na Associação São José para entregarmos os livros infantis que estão empacotados, que ainda não foram entregues, porque no dia que a gente fez no lar da criança, né, lá do Recanto do Carinho, a gente não entregou tudo o que foi recolhido. Então, nós temos em torno de uns 13 livros ali. São 22 crianças, a gente vai homenagear, presentear uma sala só. São 22 crianças. Vamos completar esses livros que faltam, que são 9 mais ou menos, né? E aí a gente vai marcar um dia, quem puder ir junto, podemos entregar lá. Eu falei com ele é sobre o trânsito, a Lúcia, que é a diretora, me falou que ela talvez eles tenham esses livros lá, porque aí a gente pode levar num outro, não precisa ser naquele, pode levar num outro que não tenha. Inclusive, eu me propus, se tiver mais alguém, até fazer tipo uma aula para as crianças. Pega o livro, distribui para as crianças. Eu não vi o livro, não sei até que ponto que ele é didático ou não, para fazer uma aula às crianças sobre o trânsito. Nossa reunião hoje passou um pouquinho do horário, mas eu acho que é saudável. Nós precisamos também, às vezes, ficar conosco sem um palestrante, né? Encerro a reunião e mais uma vez convido quem puder ir junto hoje à tarde para a entrega das cadeiras e das fraldas, se faça presente. Quero agradecer aos nossos visitantes, ao nosso convidado, que eu tenho uma alegria às vezes, não sei se isso está vindo para mim, no dia lá da dança, dos que estavam dançando, a mãe dele mora em Ivoti, minha cidade natal. O nosso convidado de hoje, a mãe dele, os avós dele também, tios, moram na minha cidade natal. E o outro parente dele, que é padre, que está começando a escrever um livro sobre a minha cidade, também é parente dele. Então, eu agradeço. É Ivoti, cidade das flores, gente. Convido então a todos para encerrarmos a nossa reunião. Obrigada.